Oi pessoal, sou Miguel Chaense, é mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Vamos falar hoje, finalizando o assunto New York Pro, e vamos falar do próximo compromisso do Eduardo Correia. Pessoal, vou fazer um vídeo breve aqui falando de duas categorias do New York Pro, a Classic Physique e a Open, como que foi, o top 2 delas, explicar um pouquinho os resultados. A Classic foi um pouco também controverso, também não concordo com o resultado, e eu também não acho que foi roubado, mas só que ninguém falou porque não tinha brasileiro envolvido, né? Então aí tudo bem, se o resultado é adverso, não tem problema que deu pau. Falando sério agora, vamos ver como é que foram aqui nas fotos. Eu vou comparar o Keone Pearson, que ficou em primeiro lugar, foi o campeão, contra o Alex Cambronero, que tinha vencido o Pittsburgh Pro e foi para o New York também e acabou ficando com um amargo segundo lugar. Bom, como a gente pode ver, eu tenho duas fotos deles aqui. A ideia é fazer um vídeo um pouco mais rápido. Esse é o Keone Pearson, que tinha ido muito bem no Arnold Classic Ohio. E esse é o Alex Cambronero, que venceu o Pittsburgh Pro poucas semanas atrás. O campeão foi esse menino aqui, o Keone Pearson. Na minha opinião, o Alex Cambronero merecia a vitória, porque o Alex Cambronero está com um físico com um aspecto mais sólido, musculatura mais espessa, o peitoral mais espesso e com mais definição. Quando a gente olha as pernas, tudo bem, as pernas do Keone Pearson, o Keone Pearson tem uma estética melhor. Os dois caras são muito estéticos, na minha opinião, tem linhas muito bonitas, cintura fina, dorsais que se abrem, a musculatura arredondada, mas na minha opinião, o Keone Pearson tem uma genética muito boa e uma estética muito boa. As linhas dele, a musculatura flui muito bem, onde acaba um músculo começa outro. O formato da musculatura é bonito, a musculatura é arredondada. É um cara que tem muito futuro dentro da Classic Physique, mas não era esse final de semana que ele merecia ter vencido o New York Pro. Nas pernas, dá até para argumentar que o Keone Pearson tem um pouco mais de volume, mas o aspecto muito mais sólido do Cambronero, e eu teria usado um pouco menos de óleo se fosse ele, mas o aspecto muito mais sólido vence. A gente vê mais detalhes, a gente vê o sartório correndo aqui muito bem, vê o sartório já um pouquinho aqui, uma divisão de adutores, cortes aqui nos quadríceps. Na linha de cintura, a gente vê o abdominal do Alex Cambronero bem definido, os gominhos aqui. O Keone Pearson faz um vácuo. E aí, uma diferença, os dorsais do Cambronero são mais baixos, eles descem aqui numa posição mais baixa. Os do Keone Pearson são mais altos. Uma grande diferença aqui que a gente vê é que o Cambronero ele contrai abdominal, contrai a musculatura e baixa as costelas. Então as costelas não estão expandidas, elas estão fechadas. Diferente do Keone Pearson, que está com elas bem expandidas. Ele puxou o ar, encheu o peito aqui, ele usou musculatura que leva as costelas. Então ele tem um aspecto muito mais expandido do peitoral, que dá um aspecto mais bonito, eu concordo. Então ele até parece que até dá uma impressão de que o corpo dele é muito mais em V do que o do Cambronero. Justamente por isso. É uma modificação fácil que o Cambronero podia ter feito. Os braços do Keone Pearson são melhores, mas o peitoral do Cambronero mais espesso, mais denso. Quando a gente olha a pose de costas, o duplo bíceps de costas, fica mais evidente ainda. Quando a gente fala aqui em pernas, nenhum dos dois estava com as pernas aqui atrás fantásticas, maravilhosas e tudo mais. Então, dá até para dizer que tem um certo empate aqui nas pernas, com o volume do Keone Pearson liderando um pouco. Quando a gente fala de costas, a gente vê que as costas do Cambronero têm um aspecto muito mais sólido, elas têm muito mais espessura do que a do Keone Pearson, que tem dorsais muito bons. Não estou falando que eles são ruins, eles são muito bons, bem separados. A gente vê aqui a separação, tá vendo? Essa linhazinha aqui é a margem superior do grande dorsal. A gente vê aqui a margem inferior desse grande dorsal desse lado. Aqui também o grande dorsal, o trapézio. É um dorsal bom. O Cambronero tem mais espessura. Ele tem um aspecto mais em 3D do que o Keone Pearson. Tem também muito boa separação, mas o trapézio é mais espesso, o dorsal é mais espesso. Olha só como a gente vê claramente a divisão do grande dorsal com a parte superior das costas.
A divisão aqui do Kenny Pearson, ela dá pra ver, é nítida, mas é bem tímida comparada com a do Cambronero. Ombros muito bons também dos dois, e aqui no duplo bíceps de costa, o braço dos dois não fica tão diferente assim. Os dois com bom volume, os dois com boa separação. Até dá para criar um argumento que a separação muscular aqui desse lado de fora do braço do Cambronero é um pouco melhor. Então, é aquela coisa também. Foi muito próximo, teve até um dos árbitros que deu a vitória para o Cambronero, mas eles preferiram o Kenny Pearson. De uma maneira geral, é pouca diferença, mas a gente pode dizer que o Cambronero tinha, de uma maneira geral, mais volume, um pouquinho, e estava mais bem condicionado, um aspecto mais sólido. Por isso que eu acho que ele merecia ter vencido. Vamos falar da Open agora? A Open, a batalha aqui foi entre o Juan Morel, que foi o vencedor. Ele tinha vencido o Arnold Classic Brasil já, um cara muito bom. O Joaquim Williams competiu aqui no Brasil também, um cara gigantesco. O Juan Morel tem um físico mais acabado, vamos dizer assim. Não é um físico muito bom, não é um físico super fantástico, mas é um físico muito bom. O Joaquim Williams tem toneladas de músculo, parece um tanque, é espesso, é estriado, mas falta detalhe, falta separação em alguns lugares, e isso atrapalha ele um pouco. Ele está melhorando ao longo da temporada, ele melhorou bastante em relação ao que mostrou aqui no Brasil, por exemplo. O Juan Morel, muito seco, muito bem. Também não é um cara que tem tanta separação assim, tanta qualidade assim, mas é um físico muito bom, muito estético. A gente vê aqui que o Joaquim não tinha também muito corte na coxa, muita separação. Aqui também muito pouco detalhe, né, na região abdominal, muito pouco detalhe aqui, ó, a gente não vê onde começa os serráteis, onde começa o grande dorsal, diferente aqui do Juan Morel, que dá para ver isso mais nítido. O braço é gigantesco, mas também com pouca qualidade, pouca definição. Se o Joaquim tivesse vindo um pouco mais seco, ele talvez tivesse vencido o New York Pro. E esse cara, quando ele começar a trazer um físico mais trabalhado, mais entalhado, mais bem desenvolvido, de maneira estética e bem seco, esse cara vai começar a dar trabalho, bastante trabalho. Aqui na pose de lado, a gente vê, né, como tem pouca separação aqui entre o quadríceps e o femoral, pouca separação aqui nos braços, o peitoral tem poucos cortes. O Juan Morel também não estava lá essas coisas, né, mas tem mais separação, tem um pouco mais de qualidade, estava com um aspecto mais sólido. E nas poses de costas também, o Juan Morel dava um cacete aí no Joaquim Williams. E agora a gente vai falar do próximo desafio do Eduardo Correia, que é o Porto Rico Pro, que vai acontecer nesse final de semana. A classe 212 tem 11 atletas, nenhum super atleta, tirando Eduardo Correia, que é o grande destaque. Então a gente pode ficar sim muito animado. O Correia que está com sangue no olho para buscar a vitória e a classificação para o Mr. Olímpia. Com aquilo que ele mostrou no New York Pro, já tem experts e revistas e imprensa americana já colocando ele, como eu disse antes, como um dos 3 favoritos ao título do Mr. Olímpia. Então, segundo a imprensa americana, o que tem se dito por lá é que Ahmad Ashkanani, Derek Lunsford e Correia são os 3 caras favoritíssimos ao título do Mr. Olímpia esse ano. E o Correia, posso estar enganado, mas eu acho que ele vai vencer esse show com certa facilidade, a menos que venha algum cara aí fantástico, que eu não esteja ciente que tem que estar muito bem, mas acho que é um show e que não apareça ninguém de última hora também, né? Que, sei lá, desce alguém do avião aí, né? Vai saber. Mas eu tô muito confiante que o Correia vai vencer esse show e vai garantir a vaga para o Mr. Olímpia. E a gente vai ver um brasileiro lutando pelo título do Olímpia finalmente de novo, depois de muitos anos. Então, pessoal, esse fim de semana, vamos ver como que vai ser. Vamos torcer pelo Correia, vamos torcer para mais uma vez esse cara ter o trabalho dele coroado, para que todo o esforço que ele fez até agora para voltar seja finalmente recompensado com uma vaga totalmente merecida para o Olímpia. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, resultados do Porto Rico Pro, resultados do Califórnia Pro também, e muito mais assunto para vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!